E aí, casal? E aí, casal? E aí, oi, casal! Oi, eu não vi você aí. Está começando o primeiro E aí, casal? Eu sou o Guilherme, eu faço pedagogia e a minha música no Tinder era Piscininha Amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Meu nome é Milena, eu faço comunicação organizacional e faço parte desse casal. E a minha frase no Tinder era: não me leve para tomar litrões, nem para fumar um. Me leve apenas para beijar a sua boca. E para a igreja. Não, só para beijar a sua boca. Então é isso. Esse é o nome do nosso podcast. E aí, casal? Porque é a coisa que a gente mais ouve desde que a gente se conheceu. E a gente acha legal. Eu acho que é a gente e qualquer casal no mundo, né? Qualquer casal no universo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre conhecer pessoas. Por que é legal conhecer pessoas? Por que pode ser interessante? Onde conhecemos pessoas? Vamos contar algumas histórias de quando conhecemos algumas pessoas que podem ter sido boas, ou talvez não. E vamos falar no final sobre alguns filtros que a gente pode ter ao conhecer pessoas. Então é isso. Fique com esse programa maravilhoso, ou não. Começando os trabalhos, por que seria bom conhecer pessoas? Às vezes a gente está se sentindo tristinho, a gente está se sentindo feio, a gente não está se sentindo amado. A gente não vê interesse das pessoas do nosso círculo social e acha que é porque a gente simplesmente não nasceu para acasalar, não nasceu para se relacionar. E aí a gente não sabe por que isso acontece. Só que às vezes a solução desse problema pode estar apenas em conhecer mais pessoas. Pessoas com gostos diferentes que podem olhar para você e falar: que pessoa bonita. Só que essa pessoa não teria contato com você se você nem chegasse a conhecer ela. E às vezes a gente fica tão limitado no nosso círculo social, por exemplo, aos nossos amigos ou a pessoas que a gente está acostumado a conviver, que a gente não tem contato com outras pessoas diferentes, vamos dizer assim. Então, por vezes, a gente se sente triste, a gente se sente feio, não amado e afins, justamente porque a gente não tem conhecimento de outras perspectivas mesmo, de outras visões, vamos dizer assim. Algo interessante a respeito disso que a gente pode falar é sobre pessoas famosas. Às vezes a gente vê um jogador de futebol e ele digamos assim, muitas pessoas querem se relacionar com ele. Porque ele é bonito? Não. Muitas vezes ele é até muito feio. E apesar de ser rico, ele se relaciona com muitas pessoas. E muitas pessoas têm interesse nele porque ele conhece muitas pessoas. Pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com conhecer mais pessoas. A gente não tem como ter dinheiro, mas talvez a gente tenha como conhecer mais pessoas. Sim, e não só, né? A gente percebe com outros artistas também, por exemplo, antes da fama, né? Antes dessa visibilidade, eles têm um número limitado de pessoas com as quais eles se relacionam, né? Mas eu acho que a questão da fama ela é muito delicada justamente porque ela envolve muito dinheiro e muita visibilidade. E por vezes as pessoas podem sim só se relacionar com você por conta dessa visibilidade, sabe? Uhum. Mas eu acho que um exemplo muito claro disso é quando a gente permeia outros espaços e espaços mais diversos, sabe? Como, por exemplo, a universidade, que é um espaço muito diverso, que tem várias pessoas que têm conhecimentos diferentes, pessoas que têm vivências diferentes, e querendo ou não, entre muitas aspas, pessoas têm mais ou menos ali o mesmo patamar, vamos dizer, de vida, né? Não financeiro, mas, tipo, as pessoas são todos estudantes da universidade, né? Em sua grande maioria.
E acaba que você tá dentro de um universo que você tá sujeito a conhecer vários tipos de pessoas. E essas pessoas podem gostar de você ou deixar de gostar de você. E aí, pontos em você que antes as pessoas da sua bolha não achavam bonitos, outras pessoas podem ver e falar: que interessante aquela verruga na ponta do nariz dela. Por que você não conta então um pouco da sua ampliação de horizontes, assim? Nossa, é uma loucura isso, na verdade, né? Porque eu venho de um contexto de ser subjugada como a pessoa mais feia da escola, né? Pra depois adentrar a universidade e perceber que eu era uma pessoa que talvez algumas pessoas achassem realmente bonita, sabe? Mas, tipo, do ensino fundamental pro ensino médio, eu sempre tive isso muito demarcado em mim, de que, tipo, eu não era uma pessoa bonita. Porque nessas minhas bolhas sociais, que foram o ensino fundamental e o ensino médio, as pessoas com as quais eu convivia, ou até mesmo as quais eu queria atrair até mim, não me viam dessa maneira, né? Porque tem isso também, né? Tem as pessoas que você quer também, né? Porque às vezes o que você almeja pra você não é aquilo que você vai ter. E geralmente é o que acontece no ensino médio e ensino fundamental. Se você é uma pessoa que você conseguiu ficar com a pessoa bonita do ensino médio ou ensino fundamental... Você tem sorte. Você é uma pessoa muito sortuda. Mas e aí, quando eu entrei na universidade, eu lembro que foi muito louco, porque eu namorava na época e tudo. E foi muito bizarro, porque eu sempre achei que só meu primeiro namoradinho lá queria me achar bonita e legal e afins. Mas aí eu descobri que não. Várias pessoas podiam me achar bonita e legal, sabe? E aí foi muito louco, porque aí eu saí de um contexto de que eu não beijava ninguém e não ficava com ninguém, mas tinha um namoradinho que era, tipo, a única pessoa, entre muitas aspas, que gostaria de mim. E eu entro na universidade, que é onde todo mundo quer beijar e sarrar loucamente, tá ligado? E sarra até o Porsche é bonito. É o melhor lugar do universo. E aí foi muito louco isso na minha cabeça, sabe? Você se vê como alguém desejado é muito bizarro. Chega a ser tão bizarro que eu cogitava todos os dias terminar meu relacionamento porque eu queria aproveitar essa oportunidade, porque não é todo dia, né, que você tem pessoas pra beijar. Você falou que ampliou muito seus horizontes quando você entrou na universidade. Eu acho que isso aconteceu igualzinho comigo, só que foi muito mais brusco, porque eu sempre estudei na mesma escola, desde que eu entrei na primeira série, por exemplo. Então, assim, as pessoas que eu conheci na primeira série, acabou que eu estudei até o terceiro ano. Assim, às vezes mudava de turma, às vezes mudava um pouquinho, assim. Mas era a mesma bolha ali. Era a mesma gentinha maravilhosa. E, assim, eu nunca fui uma pessoa considerada bonita na época da escola e eu nunca fui considerado nem legal, porque eu sofria muito bullying na minha família. Assim, coisa de primo, sabe? Que a gente se sacaneia e tal, a gente se xinga porque é primos, mas acho que na minha família era meio escrachado isso. Daí então eu adquiri eu fiquei calejado sobre bullying. Eu fiquei muito calejado. Como assim? Tipo assim, o menino vinha na escola pra cometer bullying comigo, só que aí eu já tava com 3 pedras na mão pra xingar ele de 7 nomes a mais do que ele. Então, eu fui muito bully por muito tempo. Eu xingava meus amigos, as pessoas que eu não gostava, eu xingava todo mundo porque eu achei que era assim que era certo. Assim que se demonstrava afeto. E isso afastou muito as menininhas. Então, as crushes. Exatamente. Então, raramente eu ficava com uma menina e geralmente eram as pessoas, tipo assim, chegou a menina nova na escola. Ela não conhecia da minha fama de pau no cu. E aí ela, esse menino é legal, não sei o quê. Aí ela ia lá e ficava comigo. Aí depois, ele é babaca mesmo. Aí parava de ficar. Do terceiro ano até eu entrar na faculdade, eu estava namorando. Beleza, eu acreditava que só aquela moça ali que
que queria ficar comigo e tal, e aí a gente namorava. Só que eu fiquei 6 meses para entrar na faculdade. Eu saí do terceiro ano e fui entrar na faculdade 6 meses depois. Então, assim, esse processo desses 6 meses acabou com a minha autoestima. Eu me senti um bosta porque eu não tinha entrado na faculdade, eu me senti um merda, eu me senti inútil. Não, e você se sente cobrado também. Ah, todo dia. Mesmo minha família não sendo tão... meu núcleo familiar, minha mãe, minha avó, meu tio e meu avô, assim, eles nunca me cobraram tanto. Não diretamente, mas eu acho que na cabeça deles, assim, mentalmente eles cobravam. E aí... Na real, eu acho me que cobrava mais nem é eles mentalmente cobrando. Eu acho que é você criava essa fanfic na sua cabeça. E aí, você criando isso, você se pressionava, né? Com certeza. Eu me cobrava demais. E então, aí eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nenhum arrombado. E eu só namorava e tal. Me sentia mal, me sentia um lixo. E aí, por muitas vezes, a gente acaba tratando as pessoas que a gente se relaciona mal, porque a gente se sente mal, a gente se sente pra baixo e tal. O que não justifica, né? Não, nunca vai justificar você tratar alguém mal, a não ser que essa pessoa te trate mal. Mentira, isso aí fica por conta de você. Mas assim, eu entrei na faculdade 6 meses depois e conheci um mundo diferente. Por quê? Eu olhava para os lados assim e via muitas pessoas diferentes. Muitas pessoas diferentes que me atraíam muito sexualmente. O próprio tarado do... Não chega a ser o maníaco sexual do parque, mas... O tarado do banheiro da FM. No meu auge dos 18 anos... E aí, caraca, eu ia pros happy hours, que são as festas que tem na UNB, e ficava, meu Deus, que loucura, preciso transar, que legal isso aqui, só que eu namorava e tal, então era meio foda. E aí as pessoas olhavam pra mim também, e eu ficava, nossa, eu preciso terminar esse relacionamento. Eu acho que eu sou bonito, eu acho que eu tenho coisas bonitas em mim. E aí eu, vendo que tinha algumas coisas bonitas, eu passei a pensar mais na minha autoestima e passei a trabalhar outros aspectos para me sentir mais bonito. Tipo assim, eu era um menino branco, de barba e óculos e gordinho. A minha barba eu achava uma coisa bonita em mim. E aí eu comecei a ter retorno disso. Tipo, as pessoas falavam que era bonito, eu gostava. E aí mas eu não gosto do fato de eu estar meio gordinho. Talvez eu possa melhorar isso. Eu não gosto do jeito que eu me visto e tal. Eu posso melhorar um pouco isso. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui cuidando mais de mim e me achando mais bonito por causa desse pontapé inicial, digamos assim, sabe? E então eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, para a gente gostar de alguns aspectos que a gente nunca imaginou que acharia bonito na gente. Porque senão também fica muito aquela coisa de mãe, sabe? Ah, meu filho, você é bonito, sabe? Tipo, as pessoas que não enxergam isso. E eu acho muito engraçado, porque quando eu entrei na UNB, eu tinha um estilo, vamos dizer assim, né? Qual era o seu estilo? Eu tava acabando de terminar a transição, né? Então, tipo, eu tava no metade do terceiro ano, eu parei de alisar o cabelo, né? E aí, então, meu cabelo tava meio que naquele processo ainda de se acostumar com o natural. Ah, transição capilar. Você tava deixando o seu cabelo enrolado, ser como ele é de verdade. Exatamente. Você parou de alisá-lo. E aí, então, isso também tava mexendo muito com minha autoestima, porque na escola as pessoas falavam, seu cabelo tá estranho, eu preferia como antes. E eu ouvia isso muito dentro de casa, mas o meu namorado da época, ele me apoiava muito, ele falava, eu gosto do seu cabelo e tal, eu acho ele bonito e tudo mais, mas eu não gostava do meu cabelo grande, porque eu tinha um cabelo muito grande, né, e aí eu não gostava, só que ele falava, eu gosto do seu cabelo grande, não acho seu cabelo curto bonito, e aí durante muito tempo eu ainda insisti em ter o cabelo grande e tudo mais, só que eu definitivamente não me sentia à vontade com aquilo. E aí eu lembro que um dia eu virei pra minha mãe e falei, cara, eu quero cortar o cabelo. E ela falou, como? Aí eu, assim, mostrei uma foto lá do Google aleatória, tipo,
cabelos curtos de mulheres, cabelo cacheado, sabe? Tipo assim. Boa. E aí a minha mãe cortou meu cabelo. E o meu primeiro namorado surtou. Ele surtou, tipo assim, ele falou, caralho, como assim você fez isso? Seu cabelo era tão bonito. Meu pai surtou também, tipo, caramba, seu cabelo era muito bonito. Virou sapatão. Só que não foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo muito curto. Eu já tinha tido, só que eu usava cabelo liso na época. Então eu tinha um cabelo meio Marjorie este ano na malhação, sabe? Tipo, meio espetado, assim, meio louco. Depois eu te mostro. Muito bom. Mas... E aí eu lembro que quando eu cortei, eu fiquei com a autoestima muito baixa. Eu sentia que era aquilo que eu queria. Só que pessoas que pra mim importavam muito a opinião estavam falando ao contrário, sabe? Aí eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na UNB, eu lembro que um menino virou pra mim e falou assim, cara, seu cabelo tá muito bonito, valorizou muito o seu rosto. Aí eu falei, caramba, eu fiquei, eita. E aí, depois várias pessoas falaram e comentaram. Aí eu postei no Facebook que eu tinha cortado o cabelo. Aí várias pessoas, um retorno muito grande de pessoas falando, cara, combinou muito mais com você. E é isso, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos e eu já tinha uma cara de bebê. E com cabelo muito grande, aumentava 15 vezes mais minha cara de bebê. Então, eu era totalmente desvalorizada, academicamente falando, sabe? Eu levantava a mão na aula, assim, o professor olhava pra minha cara, tipo... Ninguém mais tem dúvida? Não, o professor olhava, tipo, gente, cadê a mãe que trouxe essa criança, sabe? Era meio que isso. Eu imagino. E aí, quando eu cortei o cabelo, deu até uma valorizada academicamente falando também, sabe? Tipo, acho que os professores começaram a me ver de uma forma mais madura. E aí, cara, pra mim essa foi a ruptura. Tipo, o que pra você foi arrumar a barba e se vestir, o meu foi cortar o cabelo. Boa. E aí é muito interessante que aí eu usei o cabelo curto muito tempo, né? E aí eu virei a maníaca da tesoura. Não que eu saía matando pessoas, Muito bom. longe de mim. Mas eu não podia ver uma tesoura ou uma pessoa cortando cabelo que eu parava e cortava o cabelo. Tipo, já cortei o cabelo na UNB diversas vezes. Tipo, essas campanhas de doação de cabelo, essas campanhas de tipo, tô começando a cortar cabelo, quero pessoas pra testar. Eu ia e era isso, sabe? E minha autoestima, cara, foi muito tempo baseada na opinião alheia, né? Porque como eu nunca tinha tido retorno nenhum, a partir do momento que eu comecei a ter retorno, eu comecei a me basear nesse retorno, sabe? Uhum. E aí até 2017, mais ou menos, finalzinho de 2017, eu tinha muito isso, de lidar com o retorno do outro. Pô, se eu saísse na rua e alguém falasse, eu acho que esse short não tá legal, eu nunca mais usava esse short. Independente. Porque eu não tava agradando ao público, vamos dizer assim. Sim. E aí, a partir de 2018, início de 2018, eu entendi que eu tinha que construir a minha autoestima sozinha. Porque se eu sempre esperasse o retorno de outra pessoa, mano, eu tava fodida. Se nem Jesus agradou a todos, aquelas, né, bem evangélicas. Mas é muito bizarro você basear a sua autoestima no retorno de outra pessoa, sabe? Então, em resumo, a gente concorda que é legal conhecer pessoas para ter esse retorno de autoestima, para a gente construir os nossos próprios conceitos de autoestima. Tipo assim, a gente vê esses retornos que tem, fala, pô, eu gosto disso verdadeiramente. Eu não gosto disso tanto, eu não me importo tanto com isso. E aí, a partir daí, a gente monta o nosso look. O nosso outfit, né? Mas também lembrando que é muito perigoso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é muito legal e muito importante pra gente começar, né, a se reconhecer e tal, a criar essa autoestima, ao mesmo tempo também é muito perigoso. A partir do momento que você baseia a sua autoestima na opinião de outra pessoa, você não tem uma autoestima, vamos dizer assim, sólida. Não que, né, que você venha ter um dia uma autoestima sólida. Eu desejo muito que venha ter um dia uma autoestima sólida. Mas isso que eu quis dizer, você parte dos outros para construir a sua. A sua. Mas então, eu digo que é perigoso porque muita gente permanece nesse basear no dos outros, sabe? E eu não digo muita gente, tipo, eu digo eu mesma, sabe? Sim. Eu só parei a partir do momento que eu levei um baque muito grande do que o outro pensava de mim. Uhum. No dia que eu levei esse baque, eu falei, cara, realmente não dá. E aí é importante você partir daí. Sabe?
Então, aí pensando formas, né, legais de conhecer pessoas, a gente já falou da universidade, né, que a universidade é um lugar muito, muito bom de conhecer pessoas, mas você não vai chegar nas pessoas, tipo, no restaurante universitário, oi, tudo bem? Meu nome é Milena. Pode chegar também, mas você pode ser mal interpretado. Se você for um cara, principalmente. Você pode ser muito mal interpretado. E uma mina, se você for mina, você pode cair numa treta muito fodida. Mas uma forma muito boa de conhecer pessoas que a tecnologia nos permitiu foi o famigerado Tinder, né? E aí o Tinder vem com o objetivo de fazer com que a gente conheça pessoas com as quais a gente queira nos relacionar. Eu acho que o Tinder é muito bom, mas eu jogaria a internet em geral, porque na internet a gente consegue juntar muitas pessoas Sim. com gostos parecidos aos nossos, sabe? A gente consegue juntar pessoas por gostar de um filme, por gostar de um jogo específico, por gostar de um esporte ou por tocar um instrumento específico. Então a gente consegue juntar em comunidades do Facebook, no Twitter e tal, seguindo hashtags, no Instagram, seguindo páginas e até... não sei, até ouvindo um podcast aí. Não, é interessante pensar que a internet vem revolucionando o modo das pessoas se relacionarem desde a década de 90, sabe? Que é quando, vamos dizer assim, que a internet começa a ser mais acessível. Uhum. E aí é interessante que aí começam a surgir as pessoas se conhecendo em sites de relacionamento. Não necessariamente no Tinder e não necessariamente no bate-papo UOL. Mas, por exemplo, o Orkut foi um meio que vários e vários casais namoraram à distância, por exemplo, e se conheceram, acabaram se relacionando. Jogando Café Mania. Jogando, tipo, booty poker, tá ligado? Uma rosa para tu. Mas, tipo assim, é interessante, sabe? Como a internet, ela revoluciona o modo das pessoas se relacionarem. Só que, tipo assim... Por que eu falei do Tinder? Porque como todo jovem que em algum momento ficou solteiro, e aí é isso, né? Entrei na universidade, meu relacionamento acabou, obviamente, porque eu queria beijar pessoas. Sim. E a pessoa também não entendia muito qual era o movimento da universidade, já que ela estava fora da universidade, né? Porque meu primeiro namorado ainda estava no ensino médio, enquanto eu já estava na faculdade. Aconteceu a mesma coisa comigo e foi o mesmo sentimento, a mesma sensação. Porque é de se compreender, né? Porque antes da gente entrar na universidade, a gente não sabe o que é a universidade. A gente só sabe, de certa forma, quando a gente entra, né? A gente não consegue nem imaginar qual que é a sensação de estar lá. Exatamente. Então, para você estar com uma pessoa que está lá e você ainda está aqui... gera muitos sentimentos, e principalmente aquele sentimento de desconfiança, de ciúmes, enfim. E aí, quando eu terminei meu relacionamento, eu conheci o Tinder. E aí, eu entrei no Tinder como qualquer jovem solteira, né? Coloquei lá, e aí, vamos tomar uma cerveja? Aquela frase bem tinderesca. E eu lembro que no Tinder eu conheci muita gente. E muita gente legal eu conheci no Tinder. Pessoas que eu nunca cheguei a sair. Desculpe pessoas que eu já dei mais de... acabei marcando alguma coisa e não fui. Você ignorou as mensagens da pessoa. Tudo bem, desculpa. Mas o Tinder eu achei muito incrível quando eu conheci. Falei, caraca, vou conhecer um monte de gente e gente que quer me beijar. Mas aí sempre tinha aquela pessoa que eu queria muito que desse match, e aí nunca dava match. Eu ficava, meu Deus, sabe? Que é normal. Mas aí depois eu comecei a questionar o Tinder, que é um movimento normal do jovem, né? O jovem, ele entra no Tinder, acha o Tinder é o melhor aplicativo e depois começa a questionar os métodos do Tinder. Que é, né, você literalmente julgar a pessoa pela aparência dela ou o que ela mostra ser, né? No Tinder, assim, eu vejo não só uma aproximação e uma facilitação para conhecer pessoas, mas eu vejo uma forma de escrachar a realidade. Porque na realidade, como é que funciona? Você vê uma pessoa, você acha bonita, e a partir daí vocês vão se relacionar. Sim, com certeza. É igual no Tinder. Só que no Tinder acaba sendo muito industrial o processo. Você vê muitas pessoas com o intuito de ficar com elas,
e acaba tornando um movimento automático de observação, de descarte e de interação com muitas pessoas ao mesmo tempo. Acaba que você tem uma certa dificuldade de dar um foco específico se você não tiver se você não tiver literalmente um foco ali naquele caso. Sim, mas o Tinder vem escrachar, na verdade, né? É isso mesmo que você falou. E vem criar o termo, né? Fast foda, né? Fast fuck. Que é tipo, fodas rápidas, né? Que é isso que o Tinder traz, né? Tem até... o Tinder traz vários termos novos para as relações interpessoais. Que é o ghosting, o fast fuck... tem também outro termo que eu esqueci. Mas o ghosting é aquele movimento que você faz com as pessoas. É a síndrome do desapareceu, né? A pessoa do nada some. Sim. E aí o fast fuck é isso, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Você já viu o nome da pessoa, né? O que você gosta de fazer? Eu gosto de... azul. Beleza, eu também. Então, que dia que a gente pode sair? Aí a gente sai, tem uma conversa legal, bacana, transa e nunca mais se vê. Uhum. E aí o Tinder traz esse novo tipo de relação também, né? Que é você encontrar uma pessoa da internet, transar com ela e nunca mais vê-la. Tipo, como eu posso dizer? São relações fluidas, né? Relações rápidas. Ele vem trazer essa coisa da rapidez, né? O que eu não acho errado, eu acho que é legal, eu acho que é interessante e abre muitas possibilidades, abre muitas formas diferentes de se relacionar. Sim. A gente só tem que ter responsabilidade e pensar na ferramenta que a gente está utilizando para não se machucar nem machucar alguém, nem se prejudicar usando essa ferramenta, né? Mas eu não digo que seja um método errado de se relacionar. É um método complicado de se relacionar. Porque o Tinder e a internet, no geral, traz esse movimento, né, das relações rápidas. Né, na verdade, a internet traz essa multidão de informação, né? De troca de informação muito rápida. Mas aí traz um movimento diferente, que aí você tem um excesso de informação e uma baixa de comunicação. Uhum. Então as pessoas se relacionam de uma forma na qual elas não se comunicam. Então quando eu estava no Tinder, eu via muita gente que na descrição falava, tipo, estou à procura de um relacionamento sério. E, tipo, sendo que as pessoas, de certa forma, eu acho, sabem que, tipo, relacionamento sério, você não chega na pessoa e fala, oi, Guilherme, tudo bem? Eu quero um relacionamento sério. Tipo isso, sabe? Às vezes acontece, mas às vezes a pessoa tá tão desesperada por aquilo, não desesperada, mas, tipo, ela quer tanto aquilo que ela esquece que tem que ter, tipo, esse meio, né, de comunicação. Aí, imagina, uma pessoa que tem na descrição, eu quero um relacionamento sério, e outra pessoa que tem na descrição, quer um relacionamento sério, aí elas vão nesse ideal de que, tipo, vai ser tudo lindo e perfeito, e as pessoas só estavam querendo suprir uma carência nelas, sabe? Meio que você está usando a ferramenta de uma forma deturpada, porque você não está procurando uma pessoa, você está procurando um relacionamento sério. Você quer literalmente preencher uma lacuna vazia em você. Mas não é que seja errado, é porque é complicado. Difícil. E ao mesmo tempo, também é muito complicado pessoas que já deixam claro, não quero um relacionamento sério. Porque você também... Aí uma pessoa que fala, não quero um relacionamento sério, com outra pessoa, não quero um relacionamento sério, mas elas vão lá, transam, enfim... Mas também é muito difícil, sabe? Às vezes você tá se impedindo de conhecer pessoas, Sim. sabe? É muito louco isso, cara. Porque as relações, no geral, elas são muito loucas, sabe? Sim. Porque é muito pessoal o jeito que flui. Porque não é só o Tinder, sabe? Até quando você tá na balada. Então a responsabilidade a gente não pode culpar a internet, né? Por essas relações... rápidas ou sem diálogo. Então, assim, a responsabilidade ela tá em qualquer aspecto de relacionamento, independente de ele ser pela internet ou não. E tudo bem você querer um relacionamento sem comunicação, sabe? Então, tipo, sério, tudo bem.
Porque às vezes a pessoa realmente não Só quer. quer transar e ir embora. E tudo bem, sabe? Eu Sim. não tô julgando você por você só querer transar. Tipo, tudo bem. Só que você tem que ver se essa outra pessoa que você vai envolver nessa transa, ela está consentindo em não ter comunicação, sabe? Boa, entendi. E aí é isso, né? E eu acho que isso é um tema legal pra gente fazer um episódio Depois, né? sobre essa questão do cuidado com que o outro vai sentir, sabe? Com suas ações em cima do outro. Então, olha aí, já temos talvez um episódio do... Ou não. Ou não. Mas nesse gancho aí da responsabilidade em todo tipo de relação, a gente pode colocar também o amigo de um amigo como uma forma de conhecer pessoas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o nosso ciclo social, a gente tem nossos amigos, só que esses nossos amigos conhecem outros amigos. Que conhecem outros amigos. Exatamente. E às vezes essa é uma forma legal de conhecer pessoas. Assim, você conversar com seu amigo, você tá pensando em conhecer alguém e tal, e aí ele falar de você para outra pessoa e vice-versa, sabe? Isso é uma forma interessante de você abrir os seus horizontes de amizade, né? Isso já aconteceu comigo, já acarretou até em relacionamentos, assim, e é legal, é massa, assim, você conhecer pessoas que gostam do seu amigo, que você gosta. E provavelmente vocês têm princípios ou têm gostos parecidos, até porque vocês têm esse elo, né? Que é o amigo de vocês. Na verdade, o amigo nem precisa falar de você. Eu acho que a partir do momento que você sai daquele círculo social que frequenta você e seu amigo e os outros amigos em comum, aí você vai frequentar o círculo social do seu amigo, por exemplo. Entendi. Você mesmo acaba conhecendo essa pessoa sozinho, vamos dizer assim. Isso já dá o gancho para outra forma de conhecer pessoas, que é o frequentar espaços diferentes. E não só. Amigos. Você conhecer pessoas através de amigos. Que eu digo, porque é o que você falou, sabe? Mas não necessariamente seu amigo precisa fazer o papel de falar: oi, fulano, então eu tenho um amigo chamado Guilherme, ele faz pedagogia, ele é uma pessoa muito interessante, entendeu? Saquei. Você mesmo. Tipo, um dia você vai almoçar com seu amigo e outros amigos dele, por exemplo, sacou? Porque quando a gente coloca assim, frequente espaços diferentes, parece que é algo muito... Saia de casa e vá para uma balada. Sim, é meio amedrontador quando você ouve, sai de casa, mas eu vou sair de casa sozinho, não conheço ninguém nessa porra. Não, coronavírus, não saia de casa. Calma aí. Gente, isso é num contexto de não pandemia. Outros contextos, exatamente. Então, assim, não é sair sozinho dessa forma intimidadora, num espaço totalmente nada a ver. Desconhecido, né? Mas você frequentar espaços diferentes que seus amigos frequentam. E aí é de uma forma saudável, é de uma forma confortável. Sim. E aí você tá disposto a conhecer outras pessoas. Um exemplo disso é você sair para almoçar com um amigo seu e ele chamar outros amigos. Sim. É amedrontador a situação. Assusta. Realmente assusta, porque você fica com medo de ser jogado de lado. Porque é só você e seu amigo, você só conhece seu amigo, né? Mas aí te permite também se reinventar para você conhecer outra pessoa, sabe? Você ir lá, conversar, tentar entender qual é o assunto. Eu acho isso muito legal também, porque você acaba saindo também um pouco da sua zona de conforto, sabe? Sim. Porque, e isso é um movimento que já aconteceu comigo, sabe? Tipo, de acabar de expor para uma amiga sobre algo. E aí, expor pra uma amiga sobre esse desejo, vamos dizer assim, de conhecer outra pessoa. Ela me chamar pra sair com ela e os amigos dela e acabar que eu chegar no espaço, me dar bem com a galera e acabar ficando com alguém, sabe? Sim. E isso é muito legal. Tudo bem, eu sou um caso, porque eu sou uma pessoa que eu, de certa forma, consigo me dar muito bem em qualquer tipo de espaço, né? Eu consigo conversar com as pessoas. Agora, pessoas tímidas, o Tinder geralmente é a melhor opção, ou as redes sociais no geral. Aí depende muito, porque esse rolê de conhecer os amigos se estende para inúmeras situações. Você pode ir para um almoço, você pode ir para uma partida de futebol, sei lá, você pode jogar um PlayStation na casa do amigo. Você pode conversar pelo Discord com várias pessoas. Que aí une o rolê da internet com o rolê de conhecer o espaço dos seus amigos.
Então é muito amplo e aí às vezes você pode se dar bem em alguma dessas situações. E em contexto de pandemia, conhecer outras pessoas. Como conhecer outras pessoas em contexto de pandemia? O Tinder é uma boa opção, mesmo que você não vai encontrar a pessoa, você Por agora, né? você tá conversando. A internet, no geral, é uma boa opção, né? Entrar em fórum, entrar em grupo, enfim, é interessante. Outro meio também de conhecer pessoas é buscar, por exemplo, grupos que debatam alguma coisa que você goste, sabe? Falar com amigos mesmo. Pô, tô a fim de conhecer outras pessoas. Aí vai que seu amigo vai jogar uma partida de CS com os amigos dele e vai conversar pelo Discord. Aí tu vai lá e entra também no negócio e tal. E é isso, né? Tipo, tentar conhecer pessoas sempre faz bem. Não só conhecer pessoas num contexto de querer ficar com elas, mas conhecer pessoas no geral. Pra conversar, pra fazer amizades. Não necessariamente, eu quero muito... Exatamente. Tipo, pô, tudo bem se você acabar dando pra essa pessoa em algum momento ou comendo essa pessoa em algum momento. Legal, pô, que massa. Mas uma perspectiva de amizade também é legal. Sim, é bom fazer outras coisas da vida. E eu acho interessante porque, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente se conhece num contexto de amigos de amigos, né? Sim. A gente se conheceu assim, não foi pelo Tinder. Não teria problema se fosse também. Infelizmente, aquelas. Mas a gente tem... Guilherme tem uma amiga que é amiga de uma amiga minha. E aí acabou que elas nos apresentaram, sacou? Aí a gente se conheceu e, enfim, se beijamos e estamos aqui fazendo esse podcast agora. E, assim, beleza. Essa é uma das histórias que deu certo. Se tem alguma história bizarra, assim, alguma história meio bosta que você viveu conhecendo alguém nesse rolê, assim, tipo, de Tinder ou qualquer coisa assim? Uma vez eu conheci um menino no Tinder que ele era muito, muito rico. Ele era muito rico. Tipo, muito rico mesmo. Ele era, tipo, filho, sei lá, de um senador. Do Temer. Não, o bicho era... inclusive, ele era amigo do filho do Temer. Tipo, ele era muito rico. E aí, eu lembro que ele me chamou pra sair, né? Só que antes de sair, ele me buscou em algum lugar que eu não lembro. E aí, o pai dele ligou pra ele e pediu pra ele passar em casa pra pegar alguma coisa. Aí ele falou, tudo bem se eu passar na minha casa? Eu falei, tudo bem, mas com aquele pensamento na cabeça, caralho, esse menino vai me matar. E aí eu fui e tal, tipo, só que eu não desci do carro nada, mas o bicho morava, tipo, no Lago Sul. E então ele morava numa mansão, saca? O bicho morava na beirada do Lago Paranoá, então era tipo uma mansão, uma puta mansão. Foda. E aí quando eu cheguei na casa dele, ele estacionou o carro assim, aí o pai dele falou, uai, o que a fulana tá fazendo no carro? Aí ele, pai, não é a fulana. Aí ele, sim, é a filha da empregada. E aí eu fiquei meio, tipo, eu fiquei super sem graça no dia. E aí o menino ficou super sem... Só que o menino achou que eu não tinha ouvido, sabe? E aí eu fiquei super desconfortável e tudo mais. Primeiro que já é super desconfortável você sair com uma pessoa muito, muito rica, né? Se você não é rico ou goste disso. É meio bizarro, mas foi muito desconfortável. E aí eu lembro que ele tinha umas falas também, tipo, nossa, você é essa gentinha, né? Que não sei, e eu ficava meio tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas foi uma das histórias bizarras. Acho que essa foi leve. Mas eu acho foi de boa, foi de boa. Foi de boa. E você? Eu, assim, eu saí com poucas pessoas no Tinder porque eu sempre desanimei muito rápido das pessoas. Eu olhava, assim, certas coisas e falava, ou às vezes eu só tinha preguiça de sair mesmo. Que eu não sabia. Bem. Eu vou chamar essa menina pra onde, mano? Vou chamar ela pra uma exposição de arte, sei lá, pra uma rave. Foda. Pra beber água. Sim, uma vez eu chamei uma menina pra sair, a gente saiu e tal, ela foi legal no primeiro encontro, ela foi legal no segundo encontro. Só que aí nos próximos ela começou a se mostrar uma pessoa que usava muitas drogas. E tudo bem. Não, tudo bem você usar drogas, nunca fui contra usar drogas, sabe? Eu sou tranquilo demais com isso. Até uso, Algumas, mas assim... Ela bebia, e aí só que quando ela bebia, ela mudava de humor bizarramente. É bizarro. Ela era uma pessoa legal, ela era uma pessoa muito legal. Sóbria. Mas ela bebia, ela virava o demônio, cara.
Uma vez saiu eu, um amigo meu, ela e uma amiga dela. Estávamos sóbrios, tudo bem, conversando, tá. Ela bebeu um shot de pinga e aí ela virou Satanás. Ela chegou a quebrar uma garrafa de... A gente comprou uma bananinha, que é uma pinga assim, que vem numa garrafa de vidro. Eu não sei se é uma pinga, mas sei que é uma bebida forte e doce. Aí... É uma bebida quente. Sim, ela queria entrar no bar, só que a gente já tava com a bebida do lado de fora. A gente falou assim, não, vamos acabar com essa bebida aqui, e aí a gente entra. Ela, não, eu quero entrar agora. Aí, não, beleza, espera aí. Aí ela pegou a garrafa da bananinha, quebrou assim, pá! E tava cheia, hein? Tava cheia, pô. Ela, pronto, acabou a bananinha! Tipo assim, ela não quebrou a garrafa em ninguém, mas tipo, sujou... Paia, né? Sujou a roupa do meu amigo toda de bananinha, aquela bebida doce que fica grudenta e não, com e cheiro de isso. merda. E nem só isso, porra, a bebida que vocês compraram. Pô, era R$9, cara. Nossa, que barato. Mas, tipo assim, a bicha louquíssima, sabe? Então, foi meio bizarra a situação. Aí eu parei de sair com ela e tal. Não foi ela que bateu na amiga? Nossa, eu não ia contar essa parte. Aí tá, né? Ela quebrou a garrafa e tal. A gente já ficou assim, estranha. Aí, vamos pra casa? Vamos. Aí ela começou a ficar com raiva, porque ela... É porque eu olhei pra ela assim, por que você não vai pra sua casa e eu pra mim? Aí ela ficou com raiva, estressada, não sei o quê. Isso a gente já saiu há algum tempo. Aí ela ficou resmungando. Aí eu, meu amigo e a outra menina falaram assim, então a gente vai comprar um cigarro ali pra ela ficar mais de boas. Aí eu fiquei com a bolsa dela, com a mochila do meu amigo, esperando eles comprarem um cigarro, esperando o Uber chegar pra gente ir pra casa. Só que no meio da rua, de madrugada, isso. Aí eu tava esperando lá, aí vieram os caras me assaltar, pô. Vieram os caras, assim, com a mão dentro da blusa, falaram, perdeu, meu irmão, perdeu. E eu, alcoolizado, olhei pra eles e falei assim, perdeu o quê, meu irmão? Vocês não estão nem armados. Eu queria vergonha nessa cara. Por favor, não façam isso. Nunca na vida de vocês. Nunca, por favor. Aí eles, corre mesmo, tá desacreditando aqui do bagulho, não sei o quê. Aí ficaram putos, tentaram me empurrar, não sei o quê. Aí eu não caí, aí eles desistiram e foram embora. Lute e judô, mas não faça isso. Nossa, cara. Foi bizarro, que aí depois eu fui ficando muito estressado, porque eu percebi que eu podia ter morrido, sabe? Aí eu fiquei muito estressado, aí a gente foi pra casa e tal, viu, putíssimo, o Johnny, caralho, não acredito, o Johnny é o meu amigo, né? Ele, caralho, não acredito que você foi assaltado, que tentaram te assaltar. Aí, não, tá tudo bem, a gente continua a noite, a gente vai pra casa, dorme e amanhã vai estar tudo bem. Chegando em casa, a gente foi deitar, aí estavam as duas meninas conversando, a gente, vamos brincar de Eu Nunca? Aí a gente começou a brincar de Eu Nunca, fazer uns rolês lá, pra ver se dava alguma coisa, mas... Pra ver se transava, né, gente? Aí, sei que alguma coisa aconteceu, e aí a bicha que eu tava saindo, ela ficou putíssima com a amiga dela e avançou nela. Elas começaram a brigar fisicamente na minha casa. Eu que sou a pessoa mais pacífica do mundo. Depende. Você tá me chamando de violento? Não. Falando que eu agrido as pessoas? Aí, velho, elas começaram a se bater na minha casa, cara. Aí eu fiquei muito chateado. Fiquei puto, pô. A gente separou elas, tirou ela, botou elas em cômodos separados até. E aí teve uma hora que essa bicha simplesmente desmaiou. Desmaiou. Cachaça ou não, né? Não sei o que foi. Sei que aí no outro dia a gente mandou elas embora. Tipo, não mandou, vai embora, caralho. Foi, a gente falou, vamos pra casa. Aí elas foram pra casa. Elas foram pra casa, eu e o Johnny. Se ele não concordar que eu fale o nome dele, a gente bota um pip. E aí ele não vai saber que é ele. E aí foi pra casa. E aí eu nunca mais saí com essa pessoa. E aí, cuidado, gente. Então, a gente consegue rumar pra nossa conclusão, que seria... É muito bom conhecer pessoas, é muito legal, porém a partir dessa perspectiva que é muito fácil a gente conhecer pessoas na internet ou por meio de intermédio de amigos, a gente tem que criar alguns filtros
pra gente não cair em situações das quais nós dois já caímos, talvez. Não que dê pra adivinhar de cara Com que certeza. a pessoa vai fazer isso, Com certeza não dá. Até porque, por exemplo, no Tinder é o que a pessoa quer mostrar que ela é. Sim. Então, mas através da conversa você consegue perceber alguns pontos. A forma com a qual a pessoa agia sempre me mostrava muito isso, sabe? Então, é um ponto. Eu acho que a gente pode pensar que estabelecer filtros a partir de princípios nossos, por exemplo. A gente tem princípios, a gente tem filosofias pessoais, né? Que se a pessoa der sinais de que ela não concorda ou de que ela segue princípios conflitantes com os nossos, talvez não seja legal seguir em frente com essa relação. Tipo assim, você gosta de se relacionar com pessoas e por você tudo bem ter diversidade religiosa nos relacionamentos. Só que eu sou muito religioso e tem princípios na minha religião que eu sigo, que você como mulher, se você, por exemplo, depilar as suas pernas, eu vou achar uma ofensa. E eu falo, pô, e essas pernas depiladas aí, hein? Sabe? Então são princípios que se opõem, mais ou menos, né? Então as pessoas dão algumas pistas de que elas têm princípios diferentes ou parecidos com os nossos, e daí a gente possa estabelecer filtros para a gente se relacionar ou não se relacionar, ou conversar a respeito. Lembrando que estabelecer filtros é o quê? É você passar a pessoa numa peneira, né? É você, tipo, ver se a pessoa passa, vamos dizer assim, naqueles pré-requisitos que você quer no momento. Tem que tomar banho, tem que ser cheirosa. Então, gente, por favor, uma pessoa que lave o pinto, pelo amor de Deus. Exatamente. São princípios mais ou menos assim, que você pode ter ou que você pode não ter também. Você pode ser mais rigoroso, você pode ser menos flexível. Rigoroso. O que eu acho, assim, sobre estabelecer filtros, que foi algo que a gente conversou no início, né? É o seguinte, você consegue estabelecer filtros a partir do momento que você começa a se respeitar. Porque aí você se permite estabelecer filtros. Sim. Porque o exemplo que a gente tem de antes é que, tipo, a gente não tem filtro nenhum porque a gente não conhecia outras pessoas. Então, tipo assim, era o que cair na rede é peixe e é nóis. Qualquer pessoa que gostar da gente era um evento. E não é nem gostar, é olhar. Que curtisse a nossa aparência, a gente achava um evento, falava, nossa, que legal, uma pessoa no mundo gostou de mim. E a gente tem um terceiro episódio do podcast, que é falar sobre autorrespeito, né? Muito legal, muito legal. Permitir fazer esses filtros. Então, eu acho que é isso, né? O podcast de hoje. O nosso primeiro episódio. Tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Talvez se você conhecer mais algumas, talvez mais pessoas gostem de você. Dizem que estamos a 7 passos de conhecer qualquer pessoa no mundo, né? Então, as 7 pessoas. Então, assim, conheça as 7 pessoas e transe com todas as 7. Acabou. Não, cara, tipo, não necessariamente. Você não precisa transar também com ninguém. Porque às vezes você só não se sente confortável em transar com pessoas. Assim. Exatamente. Mas, sei lá, conheça pessoas, nem que seja pra ser amigo. E se não quiser conhecer pessoas, quiser continuar no seu círculo social, tudo bem, sabe? É ok também. Tipo, porque eu acho que acaba que a gente se força muito a fazer as coisas. Exato. A gente tá falando aqui a partir da nossa perspectiva, da nossa experiência, sabe? Foi positivo pra gente conhecer pessoas, pra nossa autoestima, pra nossa vida, pra gente perceber que não queria estar em certos relacionamentos, perceber que a gente não respeitava o outro, e passar por essas experiências, de certa forma, fizeram com que a gente se tornasse quem somos hoje e nos conhecêssemos, vamos dizer assim. Sim. Porque a partir do momento que a gente passou por essa experiência, a gente instaurou filtros na nossa vida que fizeram com que, por exemplo, você, Guilherme, passasse no meu filtro, sacou? E é isso. É muito legal, cara. Eu acho que é mais ou menos isso.
Se você curtiu o conteúdo, compartilha aí ou manda para alguém, comenta, manda sugestão, crítica, o que você quiser, fique à vontade, não se force a nada. E você também pode mandar um feedback pra gente, se você quiser, né? A Exato. gente vai deixar nosso Instagram aqui, né? Uhum. A gente, geralmente, na real, se você tá ouvindo, provavelmente você conhece a gente. E obrigada por ouvir. Mas é isso, né? Sim, nada que a gente fala aqui é verdade absoluta, é tudo partindo da nossa perspectiva. E lembrando que nós estamos apenas numa conversa de bar. Sim, se você tá aqui até agora, você é maravilhoso. Beije a minha boca e até o próximo episódio, ou não.